Olá, me chamo João Luiz Miranda Meyer e hoje estou aqui para falar do artigo Perceptron de múltiplas camadas para avaliação do impacto da poluição do ar na saúde populacional. Doutores sou eu, João, Thiago Antônio Alves, Uva Valadares Siqueira e Ara de Souza Tadano. Somos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Hoje, os grandes centros urbanos, devido ao grande número de automóveis e indústrias, acaba tendo uma qualidade do ar baixa, porque todos os dias, tanto os automóveis quanto fábricas, indústrias e tudo mais, emite uma grande quantidade de poluentes. E essa quantidade de poluentes que é emitida acaba tendo impacto direto na saúde humana. Hoje em dia é muito mais fácil você ter algum tipo de doença respiratória do que antigamente, pois com um grande número de automóveis, todos os dias você entrando em contato com o ar poluído, é muito mais fácil você adquirir alguma doença respiratória. E como a gente pode fazer uma análise desse impacto na saúde, certo? Devido à poluição atmosférica? Pode ser por meio do número de internações de doenças respiratórias. Ou seja, quanto mais pessoas ficam expostas à poluição, teoricamente mais pessoas vão ter problemas e mais internações por doenças respiratórias vão ter, correto? E como essa análise entre poluição e internações de doenças respiratórias pode ser feita? Essa relação pode ser feita por meio do uso de redes neurais artificiais. O que as redes neurais artificiais elas fazem? Elas vão pegar dados meteorológicos, por exemplo, temperatura, umidade relativa, vento, e vai usar os dados de poluição, vai correlacionar por um processo chamado aprendizado supervisionado e vai encontrar o número de internações de doenças respiratórias. Ou seja, a gente vai fazer uma previsão de internações utilizando esses dados para que no futuro, caso seja necessário, caso instituições queiram utilizar, elas podem fazer uma previsão de como serão as situações futuras. As redes neurais são muitas vezes também utilizadas para classificação, não só para previsão, mas também muitas vezes classificação. O funcionamento de uma rede neural Perceptron de múltiplas camadas funciona da seguinte maneira. Existe a camada de entrada, aqui em azul, que vão ser onde você vai colocar os seus dados de entrada. Aqui nesse caso vão ser temperatura, umidade relativa, concentração de poluentes. Vão ter mais alguns que eu vou falar mais para frente. Mas basicamente isso. Vão ter os dados de entrada e esses dados vão ser multiplicados pelos pesos sinápticos. Por exemplo, aqui, x1 vai ser multiplicado pelo peso 1, o x2 vai ser multiplicado pelo peso 2, o x3 vai ser multiplicado pelo peso 3 e o bias, que lhe permite um grau de liberdade entre os pesos, vai ser multiplicado pelo seu peso. Então, é possível ver aqui que todas essas variáveis convergem para esse primeiro neurônio aqui e também para o segundo. Esses pesos que eu falei são relacionados a esse primeiro neurônio. Aqui os pesos vai ter a soma da multiplicação que eu disse antes, e depois dessa soma, dentro desse neurônio da camada escondida, essa soma vai entrar dentro de uma função de ativação. O número de neurônios da camada escondida e o número de camadas escondidas dependerá de problema para problema. A camada de saída, ela vai ser o que a gente está querendo prever, que nesse caso vai ser o número de internações por doenças respiratórias. Então, isso aqui é bem brevemente falando como funciona uma rede neural Perceptron de múltiplas camadas. E ela é muito conhecida também como MLP, de Multilayer Perceptron, na literatura.
Materiais e métodos, nós utilizamos para a implementação da rede a linguagem de programação Python, versão 3.7. Utilizamos a biblioteca scikit-learn, a qual auxiliou a implementação da rede propriamente dita. E usamos as variáveis concentração de material particulado, que são partículas bem pequenas que ficam suspensas no ar, que tem diâmetro até 10 micrômetros, que muitas vezes entram nos nossos pulmões e acaba gerando doenças. Temperatura ambiente média, umidade relativa do ar, e se o dia era da semana ou não. Se era dia da semana ou não, e se também era feriado ou não. Isso porque muitas vezes as pessoas evitam de ir aos hospitais durante o final de semana, então isso é algo a ser considerado no problema. Realizou-se uma normalização dos dados, que eu vou explicar um pouco mais para frente como foi feita, para que os dados ficassem na mesma escala e na hora da multiplicação pelos seus pesos não tivesse interferência de um dado perante o outro, porque às vezes as escalas dos dados são diferentes, ocasiona interferência. Ou seja, deixar eles normalizados deixa eles na mesma escala, o que fornece um resultado correto. Como estudo de caso, considerou-se a cidade de São Paulo, por ser a maior cidade brasileira e com altos níveis de poluição diários, tanto por indústrias quanto por automóveis. Aqui a normalização, como foi feita. Esse V traço são as variáveis de entrada, como elas foram normalizadas. O V normal aqui é a variável sem ser normalizada, ou seja, sua escala normal. Esse valor mínimo é o valor mínimo da variável antes de ser normalizada, e o valor máximo dela antes de ser normalizada. Esse novo máximo e novo mínimo são as escalas máxima e mínima depois de ser normalizada. Nesse caso, esse novo máximo vai ser mais 1 e esse novo mínimo vai ser menos 1. Aqui esse Y traço depois que a rede calcula as saídas, que serão o número de internações, é preciso levar ela para a escala real. Então esse Y traço é o valor desnormalizado, ou seja, na escala real. Ela usa esse valor mínimo de menos 1, max de mais 1, esse valor Y encontrado, e esse novo max e o novo mínimo são o número máximo de internações e o número mínimo de internações que foi visto na realidade. Ou seja, a gente pegou uma faixa dos dados que foi utilizada para testes e o número máximo de internações nessa fase de teste vai ser esse novo max e o número mínimo de internações nessa fase de teste é o novo mínimo. Então, após aplicar os dados na rede neural, foi criado um gráfico com os valores reais que foram observados e os valores calculados pela rede. Aqui dá para ver no eixo Y o número de internações, certo? E no eixo X os dias. Foi utilizado praticamente 150 dias nessa fase de teste aqui. É possível observar pelas linhas tracejadas o valor real que foi observado e essas outras retas são o que foi que a rede calculou. É possível observar que a rede calculou valores próximos aos observados. Isso indica que a rede neural possui uma certa acurácia, certo? Possui uma boa aproximação de previsões. É possível observar que houve algumas distâncias maiores em alguns picos, mas de forma geral é possível ver que a rede conseguiu aproximar com os valores reais. Conclusão, mostrou que a percepção de múltiplas camadas é uma boa ferramenta
para esse tipo de previsão. Ele, claro, possui erros, mas é uma boa ferramenta que pode ser utilizada futuramente, agora que a rede já foi treinada, para realizar previsões futuras. Por exemplo, vamos supor que aumente as concentrações do material particulado. É possível utilizar essa rede neural para ter uma previsão do número de internações. Para esse caso, na cidade de São Paulo. Se fosse realizar em outros lugares, teria que realizar novos treinamentos da rede e tudo mais. Mas é uma forma boa de se ter uma certa previsão e muitas vezes ter medidas preventivas, correto? Para evitar falta de leitos, às vezes colocar novas leis ambientais visando a diminuição da poluição. Gostaria também de fazer um agradecimento ao CNPq pelo apoio financeiro, pela bolsa que eles me forneceram durante esse ano em que eu estive realizando esse projeto, pelo programa de bolsas de iniciação e desenvolvimento tecnológico e inovação. Foi uma experiência muito agradecedora para mim. Agradeço também a professora Yara, que foi ao Thiago e ao Hugo, que foram pessoas que me auxiliaram bastante durante esse processo. Muito obrigado e até mais.